Caminhoneiro salva jovem de sequestro após ver sinal de socorro. Revelação chocante. A noite estava carregada de nuvens escuras que derramavam a água das tempestades. A velha caminhonete de Miguel rangia a cada buraco na estrada, como se também quisesse participar de sua angústia. Ele dirigia com os olhos fixos à frente, mas a mente passeava por lembranças amargas. Cada gota que batia no vidro parecia ecoar as perdas de sua vida, a esposa que o abandonou, os amigos que se afastaram. A solidão era uma companhia constante. De repente, um brilho, um reflexo na escuridão. Miguel franziu a testa, reduzindo a velocidade. Um sinal de socorro? A luz piscava freneticamente, como se estivesse dançando em meio à tempestade. Aproximando-se, ele pôde ver um carro parado à beira da estrada. Com o coração batendo forte, ele parou a caminhonete e saiu. Lá estava ela, uma jovem, pálida e assustada, presa em um veículo enferrujado. O olhar dela, cheio de desespero, fez o peito de Miguel se apertar. — Você está bem? Ele gritou, enquanto corria até ela, a chuva ensopando suas roupas. A menina assentiu, mas não parecia convencida. — Por favor, me ajude! Sua voz tremia. Ele conseguiu abrir a porta e Lara, essa era sua nome, saiu apressada, como se temesse que o carro desmoronasse sobre ela. Ao seu redor, a noite parecia um cenário de pesadelo, com trovões ressoando ao longe. — Estava presa aqui. Eles tentaram me levar, ela gaguejou, e Miguel percebeu que havia algo mais na história dela, algo que a tornava ainda mais vulnerável. — Quem tentou te levar? Perguntou Miguel, sentindo um frio na espinha. Num instante, viu nos olhos dela uma mistura de alívio e terror. Era um homem. Ele não estava longe. — Precisamos sair, implorou Lara, puxando-o pelo braço. Miguel hesitou. Seu instinto dizia para ajudá-la, mas e se ele atraísse problemas? Ele não conhecia o passado dela. Mas a solidão de anos pesava na decisão. — Vamos! Disse, dominado pelo impulso de protegê-la, ao mesmo tempo temendo o que poderia estar em jogo. Conforme caminhavam em direção à caminhonete, um barulho ecoou pela estrada enlameada. Miguel parou, o coração disparado. Uma figura apareceu na escuridão, delineada apenas pela luz da lua. Ele reconheceu a silhueta de um homem que não via há anos. A conexão instantânea fez seu estômago revirar. — Você não deveria estar aqui, Miguel. A voz carregava um aviso. Miguel sentiu um nó na garganta. Quais segredos desse passado poderiam se entrelaçar com a luta de Lara? A jovem olhou para ele, com os olhos cheios de expectativa e medo. — E a garota? Perguntou o homem, indiferença na voz. A tensão no ar era palpável. Miguel estava em uma encruzilhada. A verdade poderia destruí-los ou libertá-los. E agora? Ele olhou para Lara, e a dúvida que pulsava dentro dele se intensificou. Deveria enfrentar essa sombra que o seguia ou proteger aquela jovem cheia de vida ao seu lado? A liberdade deles estava em risco. O telefone de Miguel tocou abruptamente, quebrando o silêncio ensurdecedor, revelando que o sequestrador estava mais próximo do que ele imaginava, determinado a silenciar qualquer verdade. — Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para Lara preocupado, enquanto a figura se aproximava quase flutuando na escuridão. O homem que conhecia. O tempo parecia. A tensão no ar era palpável, e Lara, com seu olhar assustado, não parecia perceber a gravidade da situação. — E a garota? O homem repetiu, seu tom gélido cortando a noite como uma faca. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele não poderia deixar Lara aqui. Não podia.
Saia daqui, Marcos, Miguel gritou, tentando esconder o pânico que crescia em seu peito. O eco da sua voz se espalhou pela estrada, mas o homem não se moveu. Em vez disso, uma risada abafada escapou de seus lábios, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo. Você não sabe o que está se metendo, Miguel. A garota não é quem você pensa. A frase explodiu na mente de Miguel, fazendo seu coração parar por um instante. Ele olhou novamente para Lara e, por um segundo, achou que podia ver algo mais em seus olhos, algo que não tinha notado antes. Do que você está falando? Miguel sentiu a dúvida cortar como uma lâmina afiada, mas Marcos não respondeu. Em vez disso, ele gesticulou para o carro. Ela precisa voltar. Você não entende. Uma súbita explosão de luz iluminou o caminho. Miguel virou a cabeça e viu outro carro se aproximando, os faróis brilhantes cortando a escuridão como um farol de esperança. Mas seu coração afundou quando viu o emblema na grade. Era da polícia. E aí tudo se encaixou. Quem é essa garota, Miguel? A voz de um policial soou autoritária atrás dele. Miguel teve certeza de que a confusão iria se instalar. Ele não sabia em quem confiar. A sensação de urgência crescia, como se cada segundo estivesse contando. Uma bomba-relógio prestes a explodir. Ela estava presa. Eu vi o sinal de socorro. Miguel começou a explicar, mas o olhar do policial tornou-se ainda mais duro, como se estivesse diante de uma vasta rede de mentiras. As palavras de Marcos ecoaram em sua mente. A garota não é quem você pensa. Quem é você, garota? O policial se virou para Lara, os olhos penetrantes, como se estivesse em busca de uma verdade escondida. Ela abria e fechava os lábios, hesitando. De repente, em um surto, ela disse: "Sou a vítima. Por favor!" Mas a voz dela tremia, e Miguel viu a dúvida nos olhos do policial. Ele sentiu seu próprio coração disparar. Tudo isso era uma armadilha? E se Lara não fosse a vítima que parecia ser? Marcos então se aproximou, uma expressão maliciosa no rosto. Sabe, Miguel, as aparências podem enganar. Às vezes, o verdadeiro sequestro é aquele que não vemos claramente. Lara olhou para ele, e naquele instante, a expressão de seu rosto mudou. O fecho da história que se desenhava perante eles parecia rasgar o tecido da realidade. Miguel estava paralisado. Quem era realmente Lara? E quem era Marcos, além do passado que ele tentava esconder? O policial olhou para Miguel, como se estivesse esperando uma resposta, uma condenação. Mas Miguel não tinha as palavras. Seu mundo tinha se transformado em um labirinto de incertezas. De repente, Lara olhou para Miguel, e pela primeira vez, um sorriso enigmático se formou em seus lábios. Você não sabe, mas sou muito mais do que isso. E tudo o que aconteceu, tudo, está interligado. A revelação passou por ele como um choque elétrico. O que ela queria dizer? E por que isso parecia ser tão profundo? A tensão no ar se intensificou, o passado, o presente e o futuro se entrelaçando em um emaranhado de segredos. Miguel sentiu que a verdade estava à sua frente, mas ele não sabia se estava pronto para encarar. A resposta estava ali, a poucos passos, mas oculta nas sombras. O que viria a seguir? Uma verdade que poderia mudar tudo. Miguel ainda estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O sorriso dela, aquele sorriso enigmático, não trazia conforto, mas apenas mais perguntas. O que você quer dizer com isso? Ele sussurrou, quase para si mesmo. Marcos, a figura sombria do passado, deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma malícia que fazia o estômago de Miguel revirar. Você realmente não percebe, Miguel. As coisas nunca foram o que parecem. Ele gesticulou para Lara, indicando com desprezo. Toda essa história não é sobre ela, é sobre você. O policial olhou entre eles, cético, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro cheia de reviravoltas absurdas. Eu quero saber a verdade. Todas as verdades. Agora. A voz dele soava firme, mas Miguel podia notar o receio nas batidas de seu coração. O que a polícia sabia? O que mais estava em jogo aqui? Escute, implorou Lara, seus olhos agora brilhando com fervor.
Eu só queria escapar. Marcos sabe. Ele sabe da verdade. Havia uma urgência em sua voz, e Miguel se sentiu puxado para o meio desse turbilhão de emoções. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pela estrada. O som estourou como um trovão, cortando a tensão irrespirável do momento. Miguel sentiu sua pele arrepiar. O policial deu um passo para trás, já com a mão em sua arma. O olhar de todos se voltaram para a direção do disparo. A figura do homem em quem Miguel havia confiado, o homem que o conhecia, agora estava caindo, uma expressão de choque congelada em seu rosto. Um segundo tiro se seguiu. E então, o pânico tomou conta. "Corra!" gritou o policial, enquanto as sirenes da polícia ululavam ao longe, misturando-se com o pavor daquele momento. Miguel puxou Lara, os dois correndo em direção à caminhonete, mas não sem olhar para trás. A visão de Marcos caindo para o chão, um misto de vida e morte, ficou gravada em sua mente. "Vocês, o que estão fazendo?" o policial gritou, mas Lara puxou Miguel para dentro do veículo, os dois se jogando em seus assentos. Ele ligou o motor, e a caminhonete respondeu com um ronco decidido em contraste com o caos ao redor. Determinados a escapar, Miguel olhou para Lara. "O que está acontecendo de verdade?" As palavras saíram como um sussurro apressado. Marcos estava... Ele sabia de algo? Lara respirou fundo, a expressão vazia de antes agora preenchida com uma mistura de alívio e terror. "Ele não era quem você pensava, Miguel. Eu sou a chave. O que aconteceu aqui hoje não foi na sua mente. Ele sempre soube, sempre esteve atrás de mim." Miguel sentiu o sangue lhe subir à cabeça. Ele tinha se envolvido em um jogo de gato e rato. "Por que você não me contou antes? E quem foi o homem que atirou?" "Eu não sabia, Miguel. Eu só queria sair dessa vida." A sinceridade em seu olhar cortava mais fundo do que o choque do tiro. E, de repente, tudo fazia sentido e não fazia ao mesmo tempo. Uma nova sirene soou. Esse seria mais um problema. Mas quem seria? O medo começava a tomar o lugar do alívio momentâneo. O que mais poderia acontecer naquela noite que parecia um pesadelo sem fim? "Precisamos ir!" Miguel gritou, e Lara assentiu, mas a expressão dela era diferente agora. "Miguel!" Ela hesitou, mas as palavras não saíam. "Se eu te disser a verdade agora, suas escolhas mudam. Você pode optar por fugir ou enfrentar a verdade de vez." "Miguel!" A voz do policial do lado de fora interrompeu, firmando seu local na história. "Saia do carro. É uma ordem." E naquele instante, enquanto o caos emoldurava suas escolhas, Miguel se viu no maior dilema da sua vida. A verdade que ele buscava poderia salvá-los ou condená-los. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam mais do que nunca, e a próxima decisão poderia ser fatal. Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O sorriso dela, aquele sorriso enigmático, não trazia conforto, mas apenas mais perguntas. "O que você quer dizer com isso?" ele sussurrou, quase para si mesmo. Marcos, a figura sombria do passado, deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma malícia que fazia o estômago de Miguel revirar. "Você realmente não percebe, Miguel. As coisas nunca foram o que parecem." Ele gesticulou para Lara, indicando com desprezo. "Toda esta história não é sobre ela, é sobre você." O policial olhou entre eles, cético, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, cheia de reviravoltas absurdas. "Eu quero saber a verdade. Todas as verdades. Agora." A voz dele soava firme, mas Miguel podia notar o receio nas batidas de seu coração. O que a polícia sabia? O que mais estava em jogo aqui? "Escute!" implorou Lara, seus olhos agora brilhando com fervor. "Eu só queria escapar. Marcos sabe. Ele sabe da verdade." Havia uma urgência em sua voz, e Miguel se sentiu puxado para o meio desse turbilhão de emoções. Então, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou pela estrada. O som estourou como um trovão, cortando a tensão irrespirável do momento.
Miguel sentiu sua pele arrepiar. O policial deu um passo para trás, já com a mão em sua arma. O olhar de todos se voltou para a direção do disparo. A figura do homem em quem Miguel havia confiado, o homem que o conhecia, agora estava caindo, uma expressão de choque congelava em seu rosto. Um segundo tiro se seguiu, e então o pânico tomou conta. "Corra!" gritou o policial, enquanto as sirenes da polícia ululavam ao longe, misturando-se com o pavor daquele momento. Miguel puxou Lara, os dois correndo em direção à caminhonete, mas não sem olhar para trás. A visão de Marcos caindo para o chão, um misto de vida e morte, ficou gravada em sua mente. "Vocês! O que estão fazendo?" O policial gritou, mas Lara puxou Miguel para dentro do veículo, os dois se jogando em seus assentos. Ele ligou o motor e a caminhonete respondeu com um ronco decidido em contraste com o caos ao redor. Determinados a escapar, Miguel olhou para Lara. "O que está acontecendo de verdade?" As palavras saíram como um sussurro apressado. Marcos estava... Ele sabia de algo? Respirou fundo. A expressão vazia de antes agora preenchida com uma mistura de alívio e terror. "Ele não era quem você pensava, Miguel. Eu sou a chave. O que aconteceu aqui hoje não foi na sua mente. Ele sempre soube, sempre esteve atrás de mim." "Mas por que ele atirou? Qual é a conexão de vocês?" Miguel questionou, o nervosismo tomando conta dele. E então ela falou, palavras que queimaram a língua dele. Eu sou filha dele." Miguel sentiu como se um soco no estômago o deixasse sem ar. "Filha? Mas como isso era possível?" Tudo o que conhecia, tudo o que acreditava, começa a desmoronar. "O quê? Você tá brincando?" "Marcos. Ele nunca te mencionou. Eu fui sequestrada quando era criança, Miguel. Fui adotada, mas ele estava sempre à espreita, tentando me encontrar. Nunca quis que isso acontecesse." As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara. A dor estava ali, exposta como uma ferida aberta. A verdade estourou como uma bomba entre eles, deixando Miguel atordoado. Ele olhou para o rosto de Lara, procurando qualquer pista, qualquer sinal de que isso não era real. "E você sabia de tudo isso, esse tempo todo?" "Eu só soube quando cresci. O que eu queria era escapar, mas você não consegue simplesmente fugir de um passado que te persegue. Marcos não é só um sequestrador. É meu pai." A revelação chocou Miguel até o âmago. O mundo girava. O que mais ele não sabia? A ligação deles, todos os medos e mentiras. Tudo se misturava em um caos sem fim. "Você precisa decidir, Miguel. Enfrentá-lo ou continuar fugindo. A escolha é sua." Lara hesitou, o olhar dela preenchido de um conflito que não parecia apenas dela, mas de um legado. Do lado de fora, a sirene se aproximava, o som intensificando a sensação de urgência. Miguel não sabia o que fazer. A verdade que ele buscava poderia salvá-los ou condená-los. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam mais do que nunca, e a próxima decisão poderia ser fatal. E qual seria o preço dessa verdade? O que viria a seguir? Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O sorriso dela, aquele sorriso enigmático, não trazia conforto, mas apenas mais perguntas. "O que você quer dizer com isso?" Ele sussurrou, quase para si mesmo. Mas antes que Lara pudesse responder, uma explosão de luz iluminou o espaço ao redor. As sirenes se aproximavam, cortando o ar com um som estridente. Miguel não teve tempo para pensar. Preciso agir. O policial estava ali, e a qualquer momento ele poderia dar ordens que mudariam tudo. "Saia do carro, Miguel." A voz do policial, firme e autoritária, fez Miguel tremer. A tensão no ar ficava mais densa a cada segundo. O olhar do policial passava rapidamente pelo rosto de Lara, e Miguel percebeu o medo nos olhos dele. "Por favor, você não entende", gritou Lara, mas as palavras dela foram perdidas no caos crescente ao redor. O olhar de Miguel se fixou em Marcos, caído no chão, que começava a se mover lentamente.
Uma gota de sangue escorreu pela sua testa e o pânico tomou conta dele. Lara, precisamos ir, Miguel disse, ligando a caminhonete com um rugido. O motor estalou e o impulso feroz percorria suas veias. Mas antes que ele conseguisse puxar a marcha, algo inesperado aconteceu. Lara gritou e apontou para a porta do carro. Foi então que Miguel viu. Um grupo de homens vestidos de preto se aproximava, faces ocultas sob capuzes. O coração dele disparou. O que era aquilo? Por que estavam ali? Ele sentiu o desespero subir pela garganta. Ali estava a verdadeira ameaça, bem na frente dele. É uma emboscada, ele gritou. Mas o aviso já tinha sido tarde demais. Os homens atacaram, e de repente tudo virou um turbilhão de movimentos. Pesadas pancadas ecoavam, e Miguel se viu lutando, tentando proteger Lara e se defender ao mesmo tempo. Um deles avançou, e ele se esquivou, seu coração batendo como um tambor. No meio da confusão, Miguel olhou para Lara. O que eles querem de você? A pergunta saía como um sussurro entre o caos. Lara não conseguiu responder, e a luta se tornava mais feroz. Os homens não estavam apenas atacando. Eles pareciam saber o que estavam fazendo. A luta de Miguel se intensificou. Ele acertou um soco em um dos homens, mas a resposta veio rápida e brutal. Um golpe no estômago o fez dobrar-se, e ele teve dificuldade em recuperar o ar. Ele sentiu a dor, mas o foco tinha que ser Lara. Sempre Lara. Ela conseguiu se libertar às garras de um dos homens e pulou para o lado de Miguel. Eles vieram por mim, ela gritou, o pavor estampado em seu rosto. Mas quando Miguel olhou novamente, algo o atingiu em cheio. Um dos homens tirou a máscara e o rosto se revelou. Era alguém de seu passado, um amigo de infância que havia desaparecido, alguém que ele pensava estar morto. Você, o que está fazendo aqui? Miguel exclamou, a mente girando em confusão. Você não deveria ter se envolvido, Miguel. O homem disse, sua voz cheia de uma confiança assustadora. Não entende que todo esse jogo é maior do que você imagina? O que você viu não é só entre você e Lara. As palavras ecoaram na mente de Miguel enquanto um novo choque o atingia. Qual era a verdade? Lara, Marcos, aquele homem, tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de mentiras e segredos. E ao olhar para ela, Miguel percebeu que Lara tinha uma expressão estranha, como se soubesse algo que ele ainda não sabia. Eu não posso deixar você escapar dessa. Jair, o homem que havia sido seu amigo, disse, gesticulando para os outros que cercavam Miguel e Lara. É uma questão de vida ou morte. Uma sensação gelada percorreu a espinha de Miguel. O que estava acontecendo? Tudo que ele pensava conhecer se derretia em uma névoa de enganos. Qual é a conexão entre vocês? Ele perguntou, a fúria crescendo dentro dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ressoou ao longe. Um novo carro apareceu. E a luz ofuscante cortou a escuridão. Era a polícia. Mas Miguel soube que a situação havia se tornado ainda mais complicada. As ordens iriam surgir, e com elas, segredos ainda mais profundos poderiam ser revelados. E ali, entre a confusão, Miguel teve uma revelação angustiante. Os verdadeiros inimigos não eram os homens de preto ou até mesmo Marcos. Era tudo uma armadilha muito maior, e os laços entre ele, Lara e todos ao seu redor eram mais profundos do que ele jamais poderia imaginar. O que mais estava oculto nas sombras? As respostas poderiam ser a chave para a libertação, ou a condenação de todos. Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. Mas antes que ele pudesse processar tudo, a sirene cortou o ar como uma faca. O policial estava a poucos passos. Sua expressão de autoridade agora misturada com preocupação. O mundo em volta deles parecia girar em câmera lenta, enquanto o tumulto do combate se desenrolava. Saia do carro, Miguel! O tom do policial era firme, mas Miguel sentia como se estivesse no meio de um sonho, onde tudo estava se desintegrando.
A intensidade do momento fez seu coração disparar. Lara estava ao seu lado, e ele podia ver o pavor em seu olhar. "Por favor, você não entende", gritou Lara, mas foi como falar com uma parede. O policial já tinha outros problemas. Miguel virou-se para o homem que ele pensou que conhecia. Jair, o amigo perdido. "Jair, como você?" A voz de Miguel trêmula revelava a confusão crescente. "Eu não posso deixar que isso aconteça, Miguel. Você não entende." Jair respondeu, seu olhar intenso, mas as palavras começaram a se perder entre os gritos e o caos. Então a escuridão tomou conta do cenário. Um novo carro apareceu, mas não era a polícia. Um SUV preto como um monstro emergindo da noite. A porta traseira se abriu abruptamente, e antes que alguém pudesse reagir, uma sombra se lançava para frente. Um tiro disparou. O som foi como um trovão, e a cena diante de Miguel se desdobrou em um instante. Lara, que estava bem ao seu lado, caiu no chão, uma expressão de horror congelada em seu rosto. O mundo ao redor ficou em silêncio, como se os gritos e aparentes ataques fossem apagados. "Lara!" Miguel gritou, as palavras saindo de sua boca como um lamento. Ele se lançou para ela, caindo ao lado do corpo dela. A adrenalina corria nas veias como um veneno quente. Sua mente girava. Estava ela morta? Mas seu coração ainda pulsava. Ele apalpou o corpo dela, e um gemido de alívio passou pelo corpo dele ao perceber que ela não estava sem vida. Mas um risco profundo cortava sua lateral. "Não, não, não, Lara!" Miguel a chamou, sua voz em pânico, enquanto os homens vestidos de preto avançavam. Jair tentava se mover para ajudar, mas a situação escapava de controle. A luz do SUV iluminou tudo, e uma figura conhecia, um rosto que deveria estar morto nos recessos da memória de Miguel, apareceu à porta. Era um homem que Miguel não via desde que criança. Carlos, seu tio que ele acreditava ter desaparecido, agora estava ali. E enquanto a cena se desenrolava, Miguel foi arrastado de volta à sua infância, lembranças distorcidas e traumas latentes explodindo em sua mente. "O que você está fazendo aqui?" gritou Miguel, sua voz entrecortada pela emoção. Carlos, de pé, envolto no caos, olhou para Lara caída, depois para Miguel. "Ela não deveria ter despertado a curiosidade de vocês." O tom de Carlos carregava um temor que Miguel não conseguia identificar. "Você não deveria ter se envolvido. Você não vê que tudo isso é uma armadilha?" Uma onda de horror percorreu Miguel. Ela não era só Lara. Não era apenas uma fugitiva. Ela estava conectada a algo muito maior. E se Carlos estivesse certo? E se tudo que ele acreditava, a verdade sobre Lara, o sequestro, a história que se desenrolava, tudo não passasse de um elaborado esquema? Lara gemia, mas Miguel tinha que decidir. Ele olhou para Jair, que parecia tão confuso quanto ele. O policial ainda estava em alerta, mas tudo se movia rápido demais. Seria um assassinato? Alguma configuração perversa que confiava na incerteza. "Lara, me diga a verdade. Quem é você?" Miguel perguntou, a voz falhando, o coração se agitando. Ela olhou para ele, os olhos transbordando de lágrimas. Eu sou a peça-chave, Miguel. Eles precisam de mim e você." As palavras se dissiparam em um sussurro, mas a gravidade da situação pairava no ar. Então, num movimento rápido, Carlos avançou. "Vocês não podem continuar assim", ele gritou. Um olhar de desespero e determinação estava em seu rosto. "Venham comigo. É a única forma de salvar a todos." Miguel sentiu um nó na garganta. Os eventos estavam fora de controle. O que ele deveria fazer? O que realmente aconteceria se eles seguissem Carlos? Outro disparo reverberou e tudo se tornava um pesadelo sem fim. O que estava em jogo? A verdade poderia destruir tudo o que ele conhecia. "Decida, Miguel. É agora." A urgência na voz de Carlos cortou o ar. A pulsação do momento parecia gritar por escolha. E enquanto o destino se desdobrava, uma nova onda de tensão pairava no ar. Qualquer que fosse a decisão.
A vida e a verdade que Miguel conhecia estavam prestes a mudar para sempre. Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O rosto de Carlos, seu tio, o encarava com uma mistura de frustração e urgência. O caos ao redor parecia intensificada pelo som da sirene, cada instante fazendo seu coração disparar mais rápido. Mas não havia tempo para hesitar. Você não entende, Miguel. O que está em jogo é maior do que você imagina. A voz de Carlos soou como um aviso urgente. Mas o olhar de Miguel estava fixo em Lara. Naquele momento, ele não sabia quem era o verdadeiro inimigo. Se eram os homens de preto, se era Carlos ou até mesmo Lara. Ela tremia ao lado dele e o sangue tingia seu lado. Então, sem aviso, outra explosão de luz cortou a escuridão. Um grupo de homens de preto, armados e avançando como sombras, cercou o local. O ar ficou denso com o cheiro metálico do medo e da adrenalina. E antes que Miguel pudesse reagir, tudo mudou em um instante. "Carlos!" gritou ele, quando viu o tímpano de um dos homens reluzindo. O homem que era seu amigo, Jair. O choque, aquele que deveria ser seu aliado, agora estava em um lado que Miguel nunca poderia prever. "Droga! O que você está fazendo aqui?" Miguel sentia sua cabeça girar, mas Jair sorriu, um sorriso frio e implacável. "A verdade é que você sempre foi um inocente, Miguel. Nunca soube que estava jogando no time errado." Jair bradou, revelando um lado que Miguel nunca imaginou que existisse. O choque correu por todo o corpo de Miguel, como um eletricista sem proteção. Lara olhou de Miguel para Jair, e seus olhos estavam cheios de confusão. "O que está acontecendo?" ela murmurou. Mas antes que alguém pudesse explicar, os homens de preto avançaram, cada vez mais perto. "Dizem que você é a chave, Lara." Um homem gritou, a voz dele ecoando como um trovão. "Mas não sabemos por quê. Você tem que fazer sua escolha, agora." Então, no meio da luta, a sirene da polícia se tornava um eco distante. O tiroteio começava, uma mistura de gritos, tiros e caos. Miguel gritou, mas tudo virou uma confusão generalizada. "Fuja, Lara, você tem que sair daqui." Ele puxou seu braço, mas a jovem estava paralisada. Ela olhava para Jair, como se pela primeira vez começasse a entender. E então, a reviravolta. Lara sorriu de um jeito perturbador. "Não, Miguel, você não entende. Eu sei o que sou." As palavras dela eram como veneno, sequestrando a urgência do momento. "Eu sou parte desse jogo, e se você não me acompanhar, tudo que você ama vai se perder." A revelação a fez brilhar, mas não de uma forma positiva. Aqueles que a cercavam não eram inimigos. Todos eram peças em um tabuleiro invisível, manipulados por uma vontade maior. "Lara, por favor, o que você está dizendo?" Miguel gritou, as lágrimas escorrendo. "Segredos que você nunca deveria saber. Eu sou mais do que uma vítima." As palavras saíram como um sussurro gélido que fez o ar cortar. O que ela buscava? A resposta parecia brilhar em seu olhar enigmático. Jair deu um passo à frente, indignado. "Mas você nunca soube. Você nunca deveria ter perguntado." A dor e a traição se misturavam nas palavras. Tudo ficou parado por um segundo eterno. A revelação de Lara, o olhar do tio, a traição do amigo. Miguel quisesse um mundo em colapso, dividido entre o amor e a dúvida. Como ele poderia lutar contra isso? Morpheus se tornava um pesadelo. E então, tudo ficou mais claro enquanto a verdade começou a cortar o corredor do tempo. Carlos não estava ali para protegê-lo, mas para controlar as peças em seu jogo. Os homens de preto cercavam o lugar. A sirene tornava-se um grito distante de uma realidade que não podiam entender. A pergunta ecoou. Era Lara uma aliada ou um inimigo disfarçado? "Escolha, Miguel!" gritou Carlos, enquanto as balas ricocheteavam, lançando caos em torno dele. "O tempo está acabando. O que você vai fazer?" E ali, naquele espaço de incerteza, Miguel percebeu que mesmo o que parecia claro, poderia estar entrelaçado em mentiras. As possibilidades se tornavam um dilema. A única certeza era que a batalha estava longe de acabar.
As sombras do destino estavam se moldando diante de seus olhos, e ele não tinha ideia do que era oculto, ou quem realmente era Lara. Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O desespero começou a tomar conta dele, mas a pressão aumentava. Cada segundo que passava, parecia que a vida de Lara estava se esvaindo. Carlos gritou atrás dele, mas Miguel estava concentrado na expressão de Lara, uma mistura de medo e determinação. O policial, o caos, tudo parecia fundo e distante. Eu sou um peão, Miguel, uma peça em um jogo muito maior. A voz de Lara cortou o ar. Você não pode ter ideia do que está em jogo. Uma risada distante soou, baixa e profunda. Como um eco de dentro da escuridão. Todos viraram a cabeça. Era Jair, interrompendo o momento. Esse jogo não pertence a você, Lara. Nunca pertenceu. Ele pareceu agitado, como um volátil caça-níqueis prestes a se romper. Miguel. Lara se virou, seus olhos brilhando com uma luz desesperada. Você precisa confiar em mim, ou todos nós vamos nos perder. E ali, naquela fração de segundo, Miguel se viu em uma encruzilhada. Mas ele não sabia em quem confiar. O que Jair estava insinuando? Então, muito longe, um som estrondoso ecoou. Um carro explosivo. A poeira subiu como um manto de temor. Miguel olhou para o lado e viu que o veículo que havia chegado tinha uma marcha anormal. E em um relance, ele viu o emblema na porta. A polícia. Mas não era qualquer polícia. Era a equipe tática, a força especial que ele conhecia. E um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Antes que pudesse absorver a imagem, uma onda de homens, totalmente armados, saltou para fora do carro, cercando-os como um predador. Miguel sentiu o coração na garganta. Ele percebeu que todo o sistema estava em movimento. O jogo era muito mais complexo do que ele imaginava. Valem uma fortuna vocês, alguém gritou. Era uma das figuras de preto. A fera que emergiu da escuridão. Entreguem a garota. E com isso, as palavras dele reverberaram, a verdade cortando o ar. Miguel olhou para Lara, cheia de traumas e provações, mas agora um novo entendimento surgia. O que ela realmente precisava. Então a certeza lhe atingiu. Ele não poderia deixar Lara ali. Ela não era apenas uma parte da narrativa. Ela era a peça central. Carlos gritou ordens, mas o brilho nos olhos de Lara fez Miguel parar. Ele viu como o mundo dela tinha sido distorcido. Eu sou a verdade, ela sussurrou, quase parecendo um eco. No meio da confusão, um estrondo interrompeu o ar pesado. Uma explosão reverberou e a terra tremeu. Miguel sentiu a pressão, levando todos ao chão. E enquanto o caos se desenrolava, um tremor percorreu a cena. Eles não vão levar você, gritou Miguel, agarrando Lara pela mão. O fogo se espalhou em uma dança voraz e feroz. E ali, enquanto tudo parecia desmoronar, algo mudava profundamente. A presença que dovisou o espaço entre eles fez a verdade se revelar em uma luz nua. Eu sou sua irmã. O grito de Lara perfurou o caos. Seu rosto se contorcia entre a dor e a exigência. As palavras caíram pesadas como chumbo. Era como um tapa que ecoou em sua mente. Miguel ficou em choque. A revelação explodiu como um raio, cortando a tensão do momento. O quê? Como assim? Ele sentiu a terra girar sob seus pés. O mundo ao seu redor se desfez em fragmentos de lembranças. Um passado que ele não conhecia. Segredos enterrados. Eles não eram apenas pessoas comuns, mas parte de um emaranhado muito maior. A verdade sobre a família dele, sobre Lara, estava sendo desenterrada em meio à destruição. Miguel, eles querem nos separar. Precisamos sair daqui agora. O desespero na voz de Lara acionou o instinto protetor dele. Mas como escapar de um destino tão entrelaçado? Não, Lara, não pode ser. Ninguém nunca falou sobre isso. Ele estava em choque, a cabeça girando. Os homens armados avançaram.
vozes misturadas ao som ensurdecedor das sirenes. Mas nesse pânico iminente, a única coisa clara para Miguel era que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Ele segurou Lara com força, como se ela fosse a única âncora em um mar turbulento. Temos que ir, agora! E na última ideia de homenagem, enquanto o caos ao redor se desdobrava em um labirinto de mentiras, Miguel fez a única escolha possível. Ele estava prestes a seguir a verdade, não importava o custo, mas tinha que enfrentar a própria realidade e o que ela significaria para os dois. E quando tudo parecia que iria acabar, uma voz cortou o ar novamente. Controle total, desistam agora. E no profundo da confusão e do roubo de sua própria identidade, Miguel percebeu que este era apenas o começo de uma luta que poderia muito bem consumir todo o seu ser. Miguel estava paralisado, tentando entender as palavras de Lara e a intensidade da situação diante dele. O desespero começava a tomar conta dele, mas a pressão aumentava. Cada segundo que passava parecia que a vida de Lara estava se esvaindo. Carlos gritou atrás dele, mas Miguel estava concentrado na expressão de Lara. Uma mistura de medo e determinação. O policial, o caos, tudo parecia fundo e distante. Eu sou um peão, uma peça em um jogo muito maior. A voz de Lara cortou o ar. Você não pode ter ideia do que está em jogo. Uma risada distante soou, baixa e profunda, como um eco de dentro da escuridão. Todos viraram a cabeça. Era Jair, interrompendo o momento. Esse jogo não pertence a você, Lara. Nunca pertenceu. Ele parecia agitado, coração acelerado, como uma bomba prestes a estourar. Miguel! Lara se virou, seus olhos brilhando com uma luz desesperada. Você precisa confiar em mim, ou todos nós vamos nos perder. E ali naquela fração de segundo, Miguel se viu em uma encruzilhada, mas ele não sabia em quem confiar. O que Jair estava insinuando? Então, muito longe, um som estrondoso ecoou. Um carro explosivo. A poeira subiu como um manto de temor. Miguel olhou para o lado e viu que o veículo que havia chegado tinha uma marcha anormal. E em um relance, ele viu o emblema na porta. A polícia. Mas não era qualquer polícia. Era a equipe tática, a força especial que ele conhecia. E um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Antes que pudesse absorver a imagem, uma onda de homens, totalmente armados, saltou para fora do carro, cercando-os como um predador. Miguel sentiu o coração na garganta. Ele percebeu que todo o sistema estava em movimento. O jogo era muito mais complexo do que ele imaginava. Valem uma fortuna, vocês, alguém gritou. Era uma das figuras de preto, a fera que emergiu da escuridão. Entreguem a garota. E com isso, as palavras dele reverberaram, a verdade cortando o ar. Miguel olhou para Lara, cheia de traumas e provações, mas agora um novo entendimento surgia. O que ela realmente precisava? Então, a certeza lhe atingiu. Ele não poderia deixar Lara ali. Ela não era apenas uma parte da narrativa, ela era a peça central. Carlos gritou ordens, mas o brilho nos olhos de Lara fez Miguel parar. Ele viu como o mundo dela tinha sido distorcido. Eu sou a verdade, ela sussurrou, quase parecendo um eco. No meio da confusão, o estrondo interrompeu o ar pesado, uma explosão reverberou e a terra tremeu. Miguel sentiu a pressão, levando todos ao chão. E enquanto o caos se desenrolava, um tremor percorreu a cena. Eles não vão levar você, gritou Miguel, agarrando Lara pela mão. O fogo se espalhou em uma dança voraz e feroz, e ali, enquanto tudo parecia desmoronar, algo mudou profundamente. A presença que divisou o espaço entre eles fez a verdade se revelar em uma luz dura. Eu sou sua irmã! O grito de Lara perfurou o caos. Seu rosto se contorcia entre a dor e a exigência. As palavras caíram pesadas como chumbo. Era como um tapa que ecoou em sua mente. Miguel ficou em choque. A revelação explodiu como um raio, cortando a tensão do momento. O quê? Como assim? Ele sentiu a terra girar sob seus pés. O mundo ao seu redor se desfez em fragmentos de lembranças. Um passado que ele não conhecia, segredos enterrados.
Eles não eram apenas pessoas comuns, mas parte de um emaranhado muito maior. A verdade sobre a família dele, sobre Lara, estava sendo desenterrada em meio à destruição. Miguel, eles querem nos separar. Precisamos sair daqui agora. O desespero na voz de Lara acionou o instinto protetor dele. Mas como escapar de um destino tão entrelaçado? Não, Lara, não pode ser. Ninguém nunca falou sobre isso. Ele estava em choque, a cabeça girando. Os homens armados avançaram, vozes misturadas ao som ensurdecedor das sirenes. Mas nesse pânico iminente, a única coisa clara para Miguel era que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Ele segurou Lara com força, como se ela fosse a única âncora em um mar turbulento. Temos que ir agora. E na última ideia de homenagem. Enquanto o caos ao redor se desdobrava em um labirinto de mentiras, Miguel fez a única escolha possível. Ele estava prestes a seguir a verdade. Não importava o custo, mas tinha que enfrentar a própria realidade e o que ela significaria para os dois. E quando tudo parecia que iria acabar, uma voz cortou o ar novamente. Controle total. Desistam agora. E no profundo da confusão e do roubo de sua própria identidade, Miguel percebeu que este era apenas o começo de uma luta que poderia muito bem consumir todo o seu ser. Lara olhou fundo nos olhos de Miguel, um misto de desespero e determinação inflamando seu olhar. Eu sou sua irmã. Temos que sair agora. As palavras saíram como um grito, ressoando em meio ao caos. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim, irmã? Tudo o que ele sabia estava desmoronando. Os homens de preto avançavam. Cada passo deles era uma batida ressoando como um gongo. Os gritos e explosões ecoavam pela noite, criando uma sinfonia de pânico. Vamos! Miguel segurou a mão de Lara, o coração a mil. Ele tinha que protegê-la. Não importava a verdade que acabara de descobrir. E enquanto se moviam, ele se sentia dividido, entre a dor da descoberta e o impulso de salvar a única família que lhe restava. Carlos, seu tio, estava bloqueando a saída, mas não havia tempo. O que você vai fazer, Miguel? Você realmente vai arriscar tudo por ela? A voz dele ecoou como um trovão, cheia de uma urgência que parecia quase desesperada. Desista, Carlos. Miguel rosnou, a adrenalina pulsando nas veias. Não vou deixar ela aqui. Lara puxou Miguel. A tensão entre eles era palpável. Temos que sair, Miguel. Agora! Eles estão nos perseguindo por causa de quem somos. E naquele momento, a conexão entre eles se fortaleceu. Um laço que ultrapassava a dor e o caos. Mas um grito cortou a noite. Parem! É uma ordem! A voz do policial reverberou, mas parecia distante enquanto um dos homens armados avançava, a mão apertando o gatilho. Cuidado! Miguel empurrou Lara para o lado enquanto via a bala passar rasgando o ar. O tempo parou, e em um segundo as luzes do carro da polícia cortaram a escuridão, como se fossem a única esperança em meio ao mar de desespero. Polícia! Gritaram os oficiais, as armas em punho cercando os homens de preto. O pânico se instalou e os agressores começaram a se dispersar. Miguel sentiu o coração disparar. Era agora ou nunca. Vem! Ele puxou Lara, levando-a em direção à luz. Os gritos e tiros ecoavam atrás deles, mas o que importava era seguir em frente. O mundo estava pegando fogo, mas havia um caminho. Quando chegaram à polícia, o sargento levantou as mãos. Rápido, entrem no carro! E em um impulso, Miguel e Lara se jogaram no veículo. A porta se fechando com um baque seco, como se o salvamento finalmente chegasse. O que está acontecendo aqui? O sargento perguntou, a voz firme. Mas Miguel mal conseguiu responder. Ele olhou para Lara e viu a dor nos olhos dela. Você precisa contar a verdade, Lara. Ela hesitou, mas respirou fundo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu sou a filha de Marcos. O sequestro foi só uma parte de um jogo maior. Mas não sou apenas uma vítima. Sou importante. As palavras dela cortaram o ar e o sargento olhou para ela, confuso. Miguel a abraçou. Você é minha irmã. Não importa o que aconteceu, nós vamos nos proteger.
Ele sentia o calor dela, aquele calor familiar, que ressoava como um farol em meio à tempestade. E enquanto o carro disparava para longe do terreno de guerra, ele percebeu que a luta estava longe de acabada. Um mundo novo se formava diante deles. E o que antes parecia uma sombra aterrorizante agora brilhava com a própria luz. A verdade é que eles estavam juntos. Não havia mais segredos, apenas a própria força. Mas antes que ele pudesse relaxar, Lara disse: Miguel, o que fazemos agora? O olhar dela era profundo, uma mistura de esperança e incerteza. E a verdade começava a assombrá-los novamente. Era um novo começo, mas o peso do passado ainda estava ali, uma sombra constante. Enquanto eram levados para o desconhecido, Miguel não pôde deixar de sentir que a vida deles estaria para sempre marcada. As cicatrizes temporais, as promessas quebradas e as perguntas ainda pairavam no ar. Seriam capazes de desvendar a complexidade de suas vidas? O que o futuro reservava para eles? A estrada à frente parecia cheia de perigos e mistérios, enquanto o carro desaparecia na escuridão. E agora, se você ficou até aqui, preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas emoções. A cada curtida que você der, ajuda a alimentar este projeto. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio.